Graça e paz, amém, amados? Pode assentar um instante. Quero fazer aqui as apresentações. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que nos concede. Eu sou o pastor Israel. Estamos ali no norte do Paraná, Cianorte, já foi falado. Estamos casados há 23 anos. Sou pai de 4 filhos. E tenho costume de falar, na minha época tinha televisão, não tinha internet. E somos pai de 4 filhos, 2 moças, 2 rapazes. A 4ª vez que nós viemos aqui no Japão. Viemos 2011, 2012, 2013 e agora 2019. De manhã tivemos com o evangelista Marcelo, a missão apoio Okazaki. De manhã. Tem alguém aqui de manhã? Que estava lá? Acho que não, né? Amém. E passamos lá, de lá a gente almoçamos e descansamos e viemos para cá. E cremos que Deus tem algo a fazer. Eu louvo a Deus pela vida dos obreiros também que nos recebe com carinho, com amor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Daniel. E está em viagem, Deus abençoe poderosamente. Eu sou pastor local também, irmãos. Eu não sou itinerante. Eu sei a responsabilidade que é a gente passar o púlpito, o altar para alguém que às vezes você não conhece, ser indicado. E eu fico honrado com essa confiança e com essa oportunidade que é me dada. Eu quero fazer aqui aproveitar cada detalhe que o Senhor nos der para que a gente possa estar ministrando a palavra nessa fim de tarde. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, e o verso é 11. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 11. Como costume da igreja, fica à vontade, assentados ou de pé. Quem achou, diga amém. Verso 11 do capítulo 17 diz assim: Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se muito e temeram. Verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou por 40 dias. Verso 24 do mesmo capítulo. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Sei que já foi orado, curva a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu me ponho como instrumento da sua parte, me coloco como boca, me coloco, Senhor, como profeta nas suas mãos. Usa-me como uma flecha, que ela tenha um alvo, Senhor, nesse dia. Pega a nossa mente cativa, leva até o seu trono, quebra toda a fortaleza que há na nossa mente que impede a gente de aprender a sua palavra. Cerca esse lugar, repreende retaliações, demônios, repreende todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, enquanto estiver profetizando esta palavra, envia anjos na casa, na empresa, na fábrica, envia anjos, Senhor, meu Deus, e vai trazendo resposta. Cura aqui nesta noite, Espírito Santo. Liberta pessoas aqui nessa noite. Cura o câncer, tira todo o mal e manifesta a sua graça. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O texto que a gente leu não cita o nome do personagem que eu quero falar nessa tarde, mas é Davi. Gostaria de, antes da gente entrar na palavra, trazer pelo menos 2 curiosidades sobre Davi. Davi, depois dos patriarcas, depois de Abraão, Isaac e Jacó,
até mesmo Moisés, Davi ele é uma figura importante em Israel. Em 2008 o Senhor nos levou a Israel. Quem já foi sabe que eu vou estar falando agora. Onde você anda em Israel, nos prédios, você vê a bandeira de Israel hasteada. Na sacada das janelas. Aquela bandeira, aquela esteira, a estrela de 6 pontas, não é 5, é 6. É uma dentro da outra, a bandeira de Israel. Aquela bandeira, segundo os historiadores, foi Davi. Deus deu para Davi. Davi é um nome importante para o judeu hoje. Davi, ele entra na história como um grande homem de Deus. Até hoje, nenhum rei em Israel é lembrado como Davi. Os territórios que Israel tem hoje foi por causa das guerras que Davi guerreou. E uma coisa importante, quando Davi, ele quer construir o templo, interessante que o Senhor disse que você não vai construir porque tem sangue nas suas mãos. Quando alguém pergunta assim, mas ele ia para a guerra, amando de Deus, ele matava, fazia tudo que Deus mandava, como que agora Deus cobra? O sangue que ele tem nas mãos dele são de quase 70 mil pessoas que num dia só morreu pelo pecado dele. Ele vai enumerar o povo, e quando ele enumera o povo, ele sente aquele peso. Os irmãos que lê Bíblia sabem o que eu estou dizendo. Naquele mesmo dia, Deus feriu mais de 70 mil homens com uma praga, e morreu naquele dia. Esse era o sangue das vidas que tinha nas mãos de Davi e também de Urias, a esposa de Betseba, o esposo dela. A Bíblia fala aqui que Israel está num período de guerra, de batalha, e de repente, irmãos, surge uma guerra entre os filisteus e a nação de Israel. E antes da batalha, antigamente eles tinham os costumes, para que não derrama sangue, para que não haja muito derramamento de sangue, pegam o melhor homem seu, do exército de cá, pega o melhor de cá, vamos colocar eles para brigar, quem perdeu, perdeu, se ganhou, um serve o outro. Evitaria derramamento de sangue. Só que agora, os filisteus, eles trazem um homem chamado Golias, de Gate, um homem aproximadamente, alguns vão dizer, quase 3 metros de altura. A história vai dizer que só o capacete dele pesava 5 kg 500 gramas, irmãos. A sua lança era quase 30 quilos. O escudo que ele, como diz alguém, ele não precisava nem lutar, era só se jogar em cima da pessoa, morria na hora. Não precisava lutar. Ele então se apresenta num período de quase 40 dias. Diz a história que havia um vale no meio, esse vale chamava-se Ela. Havia montanhas na direita, montanha na esquerda. Israel estava de um lado, do outro lado os filisteus. E no meio desse vale, aonde haveria de ser travada a batalha. E diz a história que quando esse homem, ele apresentava, quando ele gritava naquele vale, pelo eco, a quase 1 quilômetro se escutava o grito e a voz daquele homem. Não sou eu filisteu? Não tem homem em Israel para lutar comigo e pelejar comigo essa peleja? E a Bíblia diz que foi de manhã, foi à tarde, 40 dias. E a gente leu ali que a Bíblia vai dizer que no período de 40 dias, toda vez que ele saía, o povo, os homens de Israel, o próprio rei estremecia, tinha medo, os homens temiam. Os homens tinham medo. Por que os homens tinham medo? Porque quem queria encarar aquele homem, irmãos? Quem queria enfrentar aquele homem? E por 40 dias e 40 noites, o exército está paralisado. Israel está travado. A notícia que corre é que a guerra está paralisada. Está todo mundo com medo da parte de Saul. E ele está afrontando o exército de Israel e também o Deus vivo. E eu pude tirar uma conclusão daqui. A propaganda é a alma do negócio.
Tem alguém que mexe com marketing aqui? Uma propaganda bem feita, ela é tudo, irmãos. Uma propaganda bem anunciada, ela tem o poder de mudar até mesmo a mentalidade da pessoa. E se tem um cara que sabe fazer propaganda, é o diabo. Ele sabe. A propaganda, irmãos, não sei se já percebeu que toda propaganda eles colocam uma musiquinha. Lutero, quando ele vai escrever as teses, Lutero também, ele fez muitos hinos, e um dos bispos daquela época vai dizer assim, olha, pior do que a palavra que ele prega, é as músicas que ele canta, porque não sai da nossa cabeça. Quem era do Brasil aqui na época do Guaraná Dolly? Quem que era? Cadê? Nunca esqueceu, tá vendo? Dolly, Guaraná, aquele irmão era uma praga. Até hoje, olha, você está longe de casa, quase 18 mil quilômetros, e você lembra. É a propaganda, eu não sei se você tomou, mas que não sai da sua cabeça, não sai. É outra, aquela da nossa época, mais antiga ainda, compre batom, né? O pastor Cláudio Duarte é que fala muito isso, compre batom. Quem lembra também? É propaganda. A propaganda bem feita, irmãos, ela tem um poder tão grande de mexer com a cabeça da gente. Você não precisa, mas você compra. Você nem está necessitando, mas você compra. Você nem queria aquilo, mas há uma força por trás daquilo que está anunciando e faz você comprar sem querer. Aí você acaba adquirindo um peixe que você nem queria. Você acaba comprando algo, pegando algo que não era por causa da propaganda. E agora, no período de 40 dias, de manhã e de tarde, o diabo está vendendo um peixe. Eu não sei aqui como é que é a linguagem aqui de vocês. O diabo está vendendo algo. Há uma propaganda sendo feita em Israel, num período de 40 dias. A propaganda é tão feita e tão poderosa. Homens, irmãos, os homens de antigamente, nós somos homens. Mas os de antigamente eram mais homens do que nós. Porque os cabas entravam dentro de uma caverna, lutavam com o urso na unha. Os cabas rasgavam leão, brigavam, enfrentavam leão. A gente vê uma onça, a gente corre, irmão. Um porco do mato. A gente está fugindo desse negócio. Se aparecer um pitbull, então misericórdia, né? A gente corre. Sobe em qualquer lugar, irmão. A gente vira gato na hora. O que acontece, pastor? Os homens eram homens. Não, nós não somos, irmão. Se Jesus dá uma apertadinha, né, abençoado, a gente dá um jeito. A gente encara o negócio. Mas Jesus tem que dar um apertado na gente para a gente ir para cima. E eles ouviram a propaganda, irmãos, que foi anunciada por 40 dias. E aqueles homens, irmãos, pensa, a história vai dizer que eles, quando ouviam a voz de Golias, eles tremiam. Você sabe o que é um homem tremer de medo de outro homem, irmãos? Eu não sei, mas tem homem aqui, eu não sei se é da minha época, que homem não tem medo de homem, não. Você pode ser grande do jeito que você quiser, você pode até bater em mim, eu vou até apanhar, mas medo eu não vou ter. Mas apanha do mesmo jeito, mas medo eu não tenho. Mas a Bíblia vai dizer que eles tremiam. Você sabe o que é tremer, irmão, de medo? E um se escondia dentro da tenda. Você sabe qual que é o problema hoje, irmãos, dos nossos dias? Antes de pregar, eu sempre falo algo, e eu esqueci agora, o Espírito Santo me traz a memória. A palavra de Deus é Espírito, amém, irmãos? Nós lemos o Logos, a escrita. Vocês irmãos já sabem disso, a teologia. Mas por trás do Logos tem o Espírito. Jesus vai dizer em João 6,63, na parte B, a palavra que eu tenho dito a vós é Espírito. Ah, mas não é letra? É letra, mas existe o Espírito por trás da letra. É o verbo se fazendo carne.
E daí, pastor? E daí, irmãos, que há uma batalha para você receber a palavra de Deus. Não sei se você percebeu, por que é uma batalha para você receber a palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir. E quando você recebe a palavra no teu espírito, irmãos, quando você recebe, não como informação, no nível da sua mente, tem pessoas que você vem num culto igual esse, você vai se encher, você vai sair pulando, você vai estar cheio, eufórico de estar na presença de Deus, mas da segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, você está do mesmo jeito, não muda. Já parou para pensar que tem pessoas que não mudam, irmãos, a vida dele não muda, a história dele não muda, a casa dele não muda, a situação não muda. Por que não muda? Porque ele vem para a casa de Deus, mas ele não vem para receber a palavra no Espírito. Se a palavra é Espírito, Deus me deu um Espírito. Tessalonicenses vai dizer que o mesmo Deus de paz vos santifica Espírito, alma e corpo. Se Deus é Espírito, Ele nos deu um Espírito para que nós possamos contactá-lo. Não sei se os irmãos sabem, lembra lá, quando Adão peca, ele está lá no jardim, Deus, na viração do dia, o Senhor apresentava a ele, Deus falava com ele em Espírito, mas quando ele pecou, Deus teve que falar em voz audível, porque ele perdeu. O espírito morreu, como diz a Bíblia. Ele falou, não coma, porque o dia que comer você morre. E quem que morreu? O espírito. E agora ele não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Mas quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que nosso espírito nasce. O nosso espírito que estava morto, vós estava mortos para o pecado, em delitos e pecado, mas aceitamos a Cristo, nós ressuscitamos. Quem que ressuscitou, irmão? Você não está vivo? O nosso espírito ressuscitou. E a gente chega na igreja agora, há uma ligação, como esse microfone na mesa, não fugiu a memória, o nome agora, uma frequência. Então, quando você recebe a palavra no Espírito, que ela está na frequência do Espírito, você recebe revelação. Que é a palavra de Deus e a sua vida é transformada. Você só consegue vencer pecado, irmãos, quando a palavra de Deus, que é viva e é vida, entra dentro de você. Aí você recebe vida para vencer pecado, vencer coisas que vêm destruir a tua vida. Existem áreas das nossas vidas que é um fracasso, e só vai ser mudada quando eu entrar dentro da igreja e dizer, Senhor, como disse Paulo, leva os nossos pensamentos cativos até o seu trono, para que ele seja submisso à tua vontade. Porque na hora do culto, irmãos, pensa como viaja a nossa mente. Eu disse hoje de manhã, você está aqui no culto, você está pensando na panela de Gohan lá em casa. Você não está entendendo que batalha que é? Eu estou aqui adorando a Deus, de repente vem a panela de Gohan lá em casa. O que eu quero com aquilo agora? Aí você pensa numa coisa que vai ser daqui 4, 5 dias. Você não percebeu? Que é para tirar, o seu pensamento está vagueando. Paulo diz, façamos um culto, irmãos, que seja de corpo presente, alma e espírito. Que o nosso culto, irmãos, ele seja racional. O que é racional? De corpo, alma e espírito, que esteja aqui o meu espírito, a minha alma e também o meu corpo já está aqui. Então, quando nós começarmos a entrar por aquelas portas e guardar os nossos pés e pedir para que o Espírito Santo leve a minha mente cativa até o seu trono, que ela seja obediente, que ela esteja aqui. Porque tem gente que já viajou aqui, irmão, foi até para os Estados Unidos hoje aqui. Já viajou o mundo inteiro pela sua mente. E isso não deixa a palavra de Deus entrar. E quando a palavra de Deus entrar, não muda. Por isso que a semente caiu numa terra boa. A outra cai em pedra, a outra cai em espinhos. A outra cai na beira do caminho. É a forma que você recebe a palavra. A palavra é viva. A semente é viva. Então, se você quer mudança, não existe 7 passos para vencer pecado, irmãos. Só se vence o pecado com o Espírito Santo de Deus na nossa vida e recebendo a revelação da palavra. Aí você tem vida para vencer. Mas fora isso, não existe outra forma. E por 40 dias está lá, irmãos, uma propaganda lascada, como diz o povo lá. De vendendo peixe para tudo quanto é lado. E o povo está recebendo peixe. Irmãos, a nação de Israel servia a Deus e agora está recebendo a palavra de um incircunciso.
Está recebendo, irmãos, uma palavra, uma afronta de alguém que não serve a Deus. Eu faço uma pergunta pelo Espírito de Deus: que tipo de peixe que o diabo está vendendo para você? Que tipo de informação o diabo está vendendo para você? Que tipo de anúncio o diabo está vendendo para você que tem feito você se paralisar por esses dias? Que tem tirado a sua força de ti? Que tem tirado o teu ânimo, que você não tem coragem nem sequer de fazer nada, porque a palavra que está vindo tem te paralisado? O que você tem recebido aí fora? Que tipo de informação que você tem ouvido, que tem entrado no teu coração, irmão? A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, mas outras coisas também entram pelo ouvido. A informação que aquele povo recebe é pelo ouvido. E ou seja, irmãos, aquelas mesmas palavras que não era da parte de Deus, estava trazendo pânico, estava trazendo medo, angústia, paralisia na vida daquele povo. E o Senhor disse para mim nessa tarde: prega esta palavra, alacanda sérica. Por quê? Porque eu quero tirar pessoas que estão paralisadas, que estão estatualizadas, que estão passando por um processo, porque hoje haverá libertação nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque hoje Deus vai tirar todo o engodo, vai tirar toda a mentira de Satanás da sua mente, e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai fazer parte, vai entrar e vai cortar, vai dividir e vai te restaurar, vai te colocar de pé, e o nome do Eterno vai ser glorificado na sua vida, diz o Senhor. Aleluia. E por 40 dias, tem pessoas aqui, diz o Senhor, há algo parado na sua vida por 40 dias ou mais, ou anos que está parado, que não vai, porque algo que você recebeu tirou a tua força. Os homens ouviam a palavra, não tinha força. Sabe quando não tem força para você nem sequer lutar contra aquilo que vem contra ti? Tem pessoas assim hoje aqui. Mas Davi está vindo aí. Tem como você falar para o seu irmão: não gosto disso não, mas fala para o teu irmão, Davi está vindo aí. Eu acho que Davi era mineiro, né, pastor? Seu pai Jessé mandou levar 10 queijos. Vai gostar de queijo assim. Tem mineiro aí, irmão? Aleluia. É nós mesmo. É paranaense misturado com mineiro, irmão. E baiano junto. Sangue de italiano com português, só Jesus para dar graça, né? Davi está vindo aí. Quando Davi chega, vão tentar vender a mesma propaganda para Davi. Quando Davi chega para entregar os pães, que era para os irmãos e também para o capitão, os queijos, e de repente Davi percebe alguma coisa, que está parado as coisas. Vai bem a guerra, aí o irmão dele já dá uma paulada nele, diz: o que você quer saber se vai bem ou não? Vai cuidar das suas poucas ovelhas, porque isso incomoda. Você não consegue produzir, porque o medo te paralisou. Aí sabe o que Davi vai fazer? Davi sai e vai para outro homem. Aí de repente alguém vem vender o peixe para Davi e dizer: olha, você não está sabendo? Não. Você não sabe? Não. Aparece um homem aqui nas fileiras, no arraial dos filisteus. O homem dá um grito aqui, Davi, que a um quilômetro ouve a voz do homem. Davi, o homem, tem quase 3 metros de altura. É mesmo? Davi, o homem, tem uma lança, pesa 30 quilos. É. O capacete dele, 5 quilos, 500 gramas. É só o homem cair em cima, Davi, mata qualquer um. E daí? Sabe qual que é o problema da igreja hoje, irmão? Que os próprios irmãos estão vendendo propaganda que o diabo está fazendo. Não entendi, pastor. Eu tenho que repetir isso aqui para você. A gente recebe lá fora e traz aqui para dentro. Ah, mas falaram, pastor, e disseram que o fulano, o Beltrano, o não sei quem, o parente do tio, não sei de quem lá, falou que era assim, assim, assado, e você continua passando isso.
Sabe o que você está fazendo? Você está sendo agente, irmão. Eu tenho que falar, pastor. Você está sendo agente. O diabo está usando a sua boca para trazer mais dúvida no coração da pessoa. Porque o próprio exército vai dizer, o próprio exército vai enfeitar o gigante, irmão. O próprio exército, porque o diabo ele é inteligente. Pensa que o diabo é besta, não, ele é inteligente. Ele lança propaganda. Quem pegou, ó, o problema é seu, irmão. E tem gente que agrudou a propaganda do diabo assim, e não vê outra porta, outra possibilidade, a não ser pegar a propaganda dele. E continua a passar a propaganda. Então, a crise, sabe da crise? 2014, 2015, 2016. Cianorte hoje, infelizmente, não é a capital do vestuário, mas fechou, só tem um shopping aberto. Só um. Infelizmente. Mas Deus vai mudar isso. Porque assim, irmãos, a palavra que a gente ouviu em 2014, 2015, 2016, crise, o diabo vendeu, e a gente começa a vender também, a gente começa a passar. O diabo só dá uma ajeitadinha, irmãos. Ele só lança a palavra, o resto, porque aí a gente que não está percebendo o que está acontecendo, a gente está levando, está vendendo também. Aí a gente começa a falar, crise, e porta fechada, e a doença, o médico falou que vai morrer, não tem mais jeito, não tem cura, não tem saída, e a gente começa a repetir as mesmas coisas, isso vai entrando dentro do coração da gente, vai tirando toda a força de nós, por quê? Porque agora, irmãos, o que é o incrédulo? O incrédulo chama Deus de mentiroso na cara. E o que é um incrédulo? Não ouvir, ou seja, não acreditar que Deus pode mudar a situação. A gente sabe que o primeiro pecado foi desobediência, mas se você for mergulhar no profundo, você vai ver, e foi incredulidade. Porque Deus falou assim, ó, a árvore está aqui, não é para comer. Aí a cobra chegou e falou assim, pode comer que é boa. Eu já comi. Aí ficou Eva. Deus falou que não é para comer. A serpente, não, mas pode comer que é boa. Aí Eva acredita na voz da serpente. E a voz de Deus? Ficou como mentirosa. Deus estava mentindo. E não morri mesmo. Aí quando você acredita na voz do diabo, você chama Deus de mentiroso. Não tem uma coisa que entristece mais Deus do que ser incrédulo. Porque quando eu duvido do que Deus é, que Deus pode, eu viro as costas para Ele. Mas como Ele é misericordioso, longânimo e compassivo, Ele nos dá chance todos os dias. E todos os dias Ele manda uma palavra para mim e para você, para ver se a gente acorda. Ele sempre diz as mesmas coisas, eu te amo, você é meu, eu tenho uma obra na sua vida, eu vou abrir as portas para você. A situação do jeito que está não vai ficar, porque eu vou mudar a história da sua vida. Isso não vai ficar assim, porque eu vou entrar com a provisão. Quantos pregadores têm subido aqui e Deus tem dado uma palavra de ânimo, tem te colocado de pé. Quantas vezes você saiu daqui depois de um culto como esse, cheio de fé, cheio de graça? É Ele que não desiste de você por nada. É Ele sempre semeando a palavra para ver se sai essa palavra negativa que implantaram em você. Aí a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra. Aí você entra na igreja, aí você começa a prestar atenção, de repente o diabo, ele ceifa a sua mente, leva para outro lugar para que a palavra não entre. Mas nessa noite que a sua mente seja levada cativa em obediência até o trono de Deus, e que a partir dessa noite, agora Deus possa quebrar toda sofisma do diabo. O que é sofisma, pastor? É toda mentira, irmãos, maquiada de verdade. É uma mentira por trás de uma verdade, entenda isso. Aí os próprios irmãos do exército estão tentando vender para Davi uma propaganda que não entra no coração dele, sabe por quê? Porque Davi, irmãos, era uma pessoa diferente. Davi era um adorador. Davi amava, quantas vezes nós vamos ver, irmão, de 150 salmos, 73 é dele. Não pensa você que salmos são canções, são profecias. Muitos dos salmos são proféticos até hoje para as nossas vidas.
E uma pessoa que é um verdadeiro adorador, uma pessoa, irmãos, que ele está no reino de Deus, não no reino das trevas e nem no reino dos homens, mas ele está servindo a Deus de fato. O que acontece? Quando vem esse tipo de coisa, ele já sai fora. Aí ele vai dizer assim: escuta, vem cá, mas vem cá, você está com medo do quê? Desse incircunciso? Ele não tema a Deus, ele não serve a Deus, por que vocês estão com medo dele? Davi, mas ele é grande para Davi, é que ele é assim, ele é assado, ele é dessa maneira, mas e daí, gente? Eu vim aqui como profeta, irmãos, para dizer para você, em nome de Jesus, hoje Deus vai colocar fim em propaganda do diabo, que enfraqueceu a tua fé. Quantas vezes o diabo diz para você que não tem jeito mais, e você acreditou? Quantas vezes, irmãos, o adversário diz que o teu casamento não tem jeito, e você acreditou? Quantas vezes o diabo diz que o teu filho, a tua casa não tem conserto mais, você acreditou? Mas eu vim aqui dizer para ti como profeta, ele vai restaurar a sua casa, ele vai restaurar a sua família, ele vai restaurar teus filhos, ele vai restaurar teu casamento, ele vai restaurar a tua vida financeira, a sua vida espiritual, ele vai restaurar você e vai te colocar de pé, porque a palavra que ele tem é essa: eu sei que pensamentos que eu tenho a respeito de vós, é pensamentos de paz, diz o Senhor. Ele tem pensamentos de bênção, ele tem pensamentos de graça sobre a tua vida. E quando agora eles tentam empurrar algo que Davi, irmãos, vender a propaganda para Davi. Só que entenda uma coisa, irmãos, só porque o problema nosso é hoje, a gente acredita mais do que o mundo diz, do que a palavra de Deus fala. A gente acredita mais no que o diabo fala lá fora, do que a mensagem que é dita aqui dentro da igreja. Cada culto é um culto, você não pode perder culto, porque cada culto, Deus dá uma porção da palavra para você enfrentar a semana, os meses. Aí, irmãos, o nosso problema é esse, irmãos. Aí, aqui eu não sei, acho que aqui não tem horóscopo, né? Graças a Deus por isso. Aí o cara vem para a igreja, irmãos, ele ouve a palavra, aí ele desanima, mas ele vai lá no rádio, escuta o horóscopo dele para ver como é. Lá ele acredita. Mas aqui Deus falou que vai abrir porta, ele não acredita não. Aí falou: ó, Sagitário, a porta está reganhada para você. Ai, glória a Deus, aí eu vou. Está entendendo, irmão? Os valores estão sendo invertidos. Um ímpio chega perto dele e é capaz de mudar a cabeça dele num instante só. Não tem Deus. Ah, pastor, mas Deus não usou a mula de Balaão para falar com Balaão. Falou, e daí? Só que Deus não desconverteu o Balaão. Deus estava tentando livrar ele da morte. Você tem que entender o que estão tentando vender para você é coisa enganosa do diabo. E o que está parado na sua vida por esses dias? O que fez você parar? O que fez você desistir? Eu não consigo ficar de pé, não tenho força, não tenho ânimo. Não há nada que eu faça que isso vai mudar. Mas Davi chegou. E quando Davi chega, Davi não acredita no que ele está vendo. Diante de um exército inteiro, ele não achou nenhum que se levantasse para guerrear contra aquele homem. Davi, então, ele vai se colocar à disposição. Porque Davi tem uma arma. Davi tem a palavra de Deus. dias e 40 noites. 40 dias. Talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos. Está paralisado. O Senhor manda dizer que vai voltar ao normal. Vai começar a funcionar, vai começar a andar de volta. Porque o Espírito de Deus está vindo sobre a tua vida, você vai começar a entender a palavra. O que a Bíblia diz que eu sou, irmãos? O que a Bíblia diz que eu tenho? Para onde a Bíblia diz que eu vou? Muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus e cremos em coisas que não tem nada a ver. Mas quando Davi chega, ele chega chegando, como diz o povo, ele chegou, ele se apresenta para o rei está espantado dentro da tenda, o rei está assustado, o rei está com medo, tanto medo, irmãos, que ele manda um menino ir para a luta de 16 anos, ele não tem nem noção, mas é Deus que está no controle. Quando Deus manda, quando Deus está no negócio, irmãos, e Deus está usando Davi agora para poder quebrar uma maldição de palavras que estava sobre o povo naquele dia.
Deus está quebrando palavras hoje que está sobre a tua vida, palavras da sua mãe, de pai, palavras de maldição, não importa se já desceu à sepultura. Só tem um nome que está acima de todos os nomes, como foi cantado aqui, ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, para quebrar toda a maldição que for lançada contra a tua vida. Uma coisa nessa noite é certeza, Deus está abrindo portas a partir de hoje, e a sua vida vai sair dessa paralisia no nome de Jesus. O seu casamento vai funcionar, a sua história vai mudar no nome de Jesus, porque o que a Bíblia diz que eu sou, irmãos? O que a Bíblia diz que eu tenho? A Bíblia diz que eu sou herdeiro, a Bíblia diz que eu sou filho, a Bíblia diz que eu sou, irmãos, mais que vencedor, pelo nome daquele que me chamou. Então nessa noite você não é derrotado, o derrotado é o diabo, que já perdeu a peleja, mas você é um vencedor, que ele está levantando nessa noite. E lembra de uma coisa, quando nós perdemos, até perdendo nós ganhamos, irmãos. Tão vencedores que nós somos, vai entender um negócio desses. Ah, perdi, não, você ganhou. O que a Bíblia diz que eu sou? Você é filho, você é herdeiro. Põe, toma posse disso em nome de Jesus. O que a Bíblia diz que eu tenho? Eu tenho um advogado chamado Jesus Cristo. O que a Bíblia diz que eu tenho? Eu tenho uma coroa. O que a Bíblia diz que eu tenho? Ah, irmãos, eu tenho a luz dele que habita em mim. Eu tenho o Espírito Santo que faz morada em mim. O que a Bíblia diz que eu tenho, irmão? Eu tenho meu nome escrito no livro da vida para a glória de Deus. A gente esquece dessas coisas de vez em quando. Aí Deus tem que usar a palavra para lembrar você. Você é mais do que você pensa que você é. Você é muito mais do que você imagina. E a Bíblia diz o que nós somos. O que a Bíblia diz que eu tenho. Para onde é que a Bíblia diz que eu vou? Eu vou para um lugar de graça e de glória. Aí Davi, irmão, se coloca à disposição. Aí lá no campo da batalha, sabe o tal Golias que colocou medo em todo mundo? Aquele câncer, sabe? A leucemia, até mesmo a AIDS. Ministrando uma sexta-feira, um tempo atrás, lá na igreja, Deus mandou falar assim para o moço, pastor: Deus está trocando o teu sangue hoje. Ele falou, começou a esquentar. Ele tinha AIDS. Eu nem sabia. Ele fez um exame. Foi curado. Ele voltou de novo, fez outro exame. Não aceitou, porque quem tem AIDS é acompanhado por psicólogo. Ele fez 3 vezes, teve que fazer, para mostrar que Deus curou ele. Aí ele trouxe o papel e disse, pastor, aqui está. O pessoal do aconselhamento não acreditou, não acredita. Quer que eu faça o 4? Então faz, irmão, não tem problema não, faz. Uma sexta-feira estava, aqui eu não sei se tem, mas lá no fundo da igreja tinha uma moça com aparência de homem, uma lésbica. E o Senhor disse assim, dá um passo para o lado. E o Senhor mandou dizer assim, diz o Senhor, hoje Deus muda a sua vida, a sua história. Ela tinha tentado suicídio 5 vezes. Que ela não queria ser o que ela era. E ela foi embora. Ela disse que quando ela chegou em casa, ela teve nojo da mulher que ela dormia. Ela usava droga. Ela falou assim, pastor, Deus me libertou naquela noite. Passou mais ou menos 15 dias, ela voltou para a igreja de saia. Não sou contra, pode usar calça. Nós somos libertos lá no Brasil, viu, irmãos? Mas a gente prega de bermuda também, não tem problema. Não é esse o caso. Hoje ela está com o cabelão nas costas. Sabe por quê? Aí quando Davi chegou, já eu concluo. O mesmo que saiu por 40 dias tentando vender para Davi. Olha o que ele vai dizer para Davi. Ei, eu vou arrancar a sua cabeça hoje. Era para Davi correr, não era não, irmão? Cabo de 3 metros, só cair em cima, Davi morria na hora. O historiador vai dizer que a grossura do braço de Davi era do tamanho da grossura desse microfone. Davi era de gentil presença. Menino
todo mundo desprezava. Não sei se você sabe, Sansão confundia muita gente. Porque quando fala de Sansão, o povo achava que Sansão é um guarda-roupa, 3x2. Sansão era raquítico, irmão. Queira você entender ou não, porque onde Sansão ia, ele arrumava confusão. Pega um cabo de 2 metros por 3, irmão, para ver se alguém mexe com ele. Ele pode passear sossegado, ninguém mexe com ele. Mas quando o cara é raquítico, alguém falar, tá vendo esse cara aí, ó? Esse cara rasgou um leão no meio. Ah, duvido. Aonde isso vai rasgar um leão no meio? Nunca. Ó, ele pegou a porta da cidade, de 18 toneladas, levou lá em cima no monte. Tem que ver. Aí é incrédulo, né? Aí vai mexer, irmão. O Espírito de Deus vem sobre ele e arrebenta todo mundo. Aí daí, pastor, e daí que agora o próprio está tentando vender para Davi. Hoje mesmo eu vou arrancar a sua cabeça. Olha que ele está tentando colocar medo em Davi. Irmãos, tem uma coisa que Deus, a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor nos deu um espírito, não de temor, mas de ousadia. Eu sei que tem situação que dá vontade de correr, pastor. Mas a gente morde os dentes assim, não. Invoca aquele espírito de fortaleza da parte do Espírito Santo de Deus, a gente fica. Por dentro eu quero correr, mas eu vou ficar. Em nome de Jesus. Ele vai dizer assim, olha, hoje eu vou arrancar sua cabeça. Aí Davi também vai vender o mesmo peixe para ele. Não, eu que vou arrancar a sua. Hoje eu vou te dar carne para os urubu. Ele falou, hoje mesmo eu vou cortar com a sua espada a sua própria cabeça. Ficou assim, irmão. Irmão, o negócio é não aceitar. O cara chega assim, ó, tá com câncer, vai morrer em 3 dias. Tudo bem, vamos embora chorar, gente, vamos chorar. Aí liga para todo mundo, para comover todo mundo, talvez todo mundo chora. Irmão, parte para a oração, irmão. Põe a boca no pó, porque é a esperança. Põe a boca no pó, porque é a esperança. Não aceita, não. O seu Deus é vivo. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Você está dando crédito que a palavra que o médico está dando, não, mas ele é especialista. Especialista é o meu Deus, que me fez você. Ele é que sabe da sua hora, ele que sabe do seu dia. Mas enquanto houver vida, há esperança. E não desista diante de palavras negativas que estão dizendo para você. Parte para a oração, põe a boca no pó, busque ao Senhor, desça, porque o milagre é certo, diz o Eterno nessa tarde, em nome de Jesus, irmão. Mas a gente recebe a primeira palavra, e a primeira palavra que basta, não importa. Aí eu vim na igreja, o pastor Daniel ora, irmãos, não tem esperança não, pastor, porque o médico falou que eu vou morrer, então eu vou morrer. Então morre, irmão, pelo amor de Deus. É que você quer morrer? Não, mas o médico falou, pastor, já contou os dias. E daí, irmão? Jó vai dizer que ele contou os nossos dias, os nossos meses, as nossas horas. Ninguém fica nem 5 minutos a mais aqui, se ele não quiser, irmão. Não é palavra de médico que vai dar a última palavra para você. Quem vai dar a última palavra para você é Deus. É Ele que vai te dar a última palavra, e nesta tarde, nessa noite, Ele está dizendo, você permanece, você fica vivo para a glória do nome dEle. Irmãos, o câncer, a AIDS, a leucemia, seja lá o que for, não tem poder sobre a palavra de Deus, mas a palavra de Deus nessa noite é essa, eu vim para que tenha vida, e tenha com abundância, em nome de Jesus. Quando você ouve, irmãos, principalmente as mulheres, estão sentindo um caroço aqui, deve ser câncer. Aí pronto, acabou a vida. Sentiu o caroço, taca para a oração, irmão. Como diz o pastor Lucinho, frita na oração. Ora, irmão, até os olhos sair para fora. Mas não recebe essa palavra. Aí ficou um jogando para o outro. A enfermidade dizendo, eu vou te levar hoje, mas não leva mesmo. Hoje a sepultura se abre, mas não abre mesmo. Só abre o dia que ele quiser que abra. E mesmo assim tinha um caba que foi contado o dia para morrer. Isaías, o profeta, vai lá, diga que Jeremias, Ezequias vai morrer. O Senhor falou aqui que você vai morrer. Virou a cara para ele. Vou chorar. O Senhor lembra quanto tempo eu andei nos seus caminhos?
Se é tu e é eu, irmão, faz as malas, já deita assim, ó. Leva, Jesus, leva, porque o negócio aqui tá feio. Ele vai virar a cara para a parede, ele vai começar a lembrar a Deus. A Bíblia diz que antes que o profeta saísse do pátio, a mesma voz que veio, a mesma voz manda voltar. E ele está chorando. Irmão, quando o diabo fala, há esperança para a gente, não é não? Porque ele é mentiroso. Mas e quando Deus fala, como é que faz? Como que ganha de Deus? Se Deus falou que vai matar o cabra, como é que vai fazer agora? Mas ele virou a cara para a parede e ele chora. Lembra, Senhor, que eu andei nos teus caminhos. Pela história, Ezequias não tinha filho. O reinado de Ezequias ia se encerrar ali, porque o Senhor dos profetas disse assim, ó, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Mas como que eu vou arrumar minha casa? E eu vou morrer. Aí o profeta volta. Até mesmo a própria palavra de Deus, ela é revogada por tua causa. Aleluia. E olha que a Bíblia diz que quando sai uma palavra da boca dele, ele vela para cumprir. Mas ele ama tanta gente, ele ama tanto a gente, que ele é capaz de mudar decreto por tua causa e por minha causa. Por amor de nós, ele volta atrás. Por amor de ti, ele volta atrás. Ele volta para mostrar que o amor dele é muito maior por você. E ele diz, Isaías, vai lá, fala para ele que ele não vai morrer mais não. Aí quando o profeta chega, assim diz o Senhor, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Não, está errado isso aí. E agora, como é que vai fazer? Como é que eu vou acreditar? Os irmãos já sabem, o relógio vai retroceder, pronto. E tem na história um rei que morreu por não orar. E a doença dele não era para a morte. Mas ele não orou. E ele morreu. Para encerrar, fica de pé. Aí a Bíblia diz que Davi está lá, irmãos. De repente, as ameaças vieram, um contra o outro. O gigante fala, Davi também fala. O gigante parte para cima, Davi também parte para cima. E a Bíblia diz que enquanto Davi está partindo para cima, Davi pega uma pedra. E ele põe a pedra na funda. Tem que ter muita fé, irmãos. Alguém diz assim, para acreditar na Bíblia, é 2 tipos de pessoa, louco e doido. Louco e doido não, pastor. Crente e doido. Crente nós somos, né, irmãos? E tem que ser mais doido ainda para uma pedrinha derrubar um camarada de quase 3 metros. Ele lança aquela funda e crava bem no meio da testa. Porque quando você não dá crédito à palavra do diabo, e quando você parte para cima com a verdade de Deus, cai por terra tudo aquilo que o diabo lançou contra a sua vida. É como diz a palavra, ele vem contra mim com escudo e lança, mas eu vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. A arma que você tem é muito mais poderosa do que você imagina. E ela tem poder de jogar por terra Golias, gigantes, ameaças. Eu gostaria, nós vamos orar, irmãos, agora. Eu não sei o que ameaçou você esses dias. Mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus está sobre você. Você tem o suficiente para vencer essa guerra. O que está te afrontando esses dias? O que está te afrontando esses dias? É uma doença? É o casamento? O que está te afrontando esses dias? O que paralisou esses 40 dias? Deus está fazendo andar a partir dessa noite. Eu gostaria que você fechasse o seu olho e começasse a orar comigo. Você vai orar assim nessa noite, irmãos.
toda essa enfermidade que vem contra você, esse problema que está vindo contra você, você vai contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Deus, nós te damos graça por essa palavra, Senhor. Quantas pessoas que estão paralisadas, estão presas por palavras, propaganda enganosa. Quantas pessoas que perderam a coragem, perderam o ânimo por causa de palavras. Mas nessa noite, no nome que está acima de todos os nomes, eu repreendo agora toda a palavra do adversário agora, em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda palavra de sentimento contra a vida dessa mulher, toda porta que foi trancada, que foi fechada por causa de palavras, está sendo anulada agora pelo poder que há no sangue de Jesus agora. Está sendo anulada todas as palavras do inferno, toda obra de bruxaria, toda obra de macumba, toda obra de umbanda, de quimbanda, seja do lado que for, está sendo quebrada, está sendo anulada pelo poder que há no sangue de Jesus agora. Meu Deus, o câncer agora, em nome de Jesus, a AIDS, a leucemia, todo tipo de doença sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Não importa que o médico falou, não importa que o especialista disse, o que importa é que a sua palavra disse que o Senhor veio para nos dar vida, e vida com uma abundância. É como aquele louvor: o Senhor é a cura. Eu sei que o Senhor é a cura, o Senhor é a cura da nossa alma, da nossa carne, o Senhor é a nossa cura, e o Senhor é a nossa paz. Essa noite, Espírito Santo de Deus, passa com os teus olhos, e são como chama de fogo, contempla cada vida que está neste lugar, meu Deus, e muda a história. Abre as portas que estavam trancadas, abre as portas que estavam fechadas, em nome de Jesus, e levanta um povo neste lugar, que crê na palavra até debaixo d'água, que crê na palavra dentro da fornalha, que crê na palavra até mesmo dentro de cova de leões, que crê na palavra independente de situações. Meu Deus, a palavra do Senhor é viva e eficaz, a sua palavra é poderosa. Levanta um povo, Senhor, que te adora em espírito e em verdade nessa noite. Amandere que abastia, nebacou mandere abassi, amando condo comandera calabia séria, abadai conto camaria sibionda, abadai xérias. Oh Espírito de Deus, nessa noite, cura nessa noite, nesse lugar. Toca nos ossos, toca na carne, toca na pele agora. Manda um anjo, Senhor, na casa. Manda um anjo, Senhor, muda a história dessas vidas e faça o seu milagre, Espírito de Deus, em nome de Jesus, Pai. Faça o seu milagre, Espírito Santo. Eu não posso quando eu não faça seu milagre, Senhor, neste lugar. Quando estou fraco, faça seu milagre, quando estou caído, quando eu não posso, quando eu não consigo, quando estou fraco, quando estou caído, você me levanta e me encoraja.